igreja para que abra a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, o texto base da nossa mensagem nessa noite se encontra no versículo 13 e no versículo 14. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a família. No início desse mês, pastor Marcos Nas trouxe uma mensagem maravilhosa com a temática acerca de que nós não podemos deixar para lá, trazendo à tona a vida de Davi, que deixou para lá algumas situações e o caos acabou imperando dentro da sua casa. No segundo domingo desse mês, à luz da palavra de Deus, fomos orientados que a mulher tem o seu papel dentro do lar, o marido também, e assim pais e filhos devem estar cada um seguindo o seu papel, o seu objetivo, o propósito que foi estabelecido por Deus, conforme a exposição que foi feita em Efésios capítulo 5, do verso 22 até Efésios 6, versículo 4. E no domingo passado, o nosso amado pastor Christopher trouxe para nós uma mensagem maravilhosa a respeito do quão precisamos estar discipulando os nossos filhos. E seguindo essa temática acerca de que famílias fortes geram uma igreja forte, ou que uma família cheia do Espírito Santo vai gerar uma igreja cheia do Espírito Santo, hoje irei tratar a respeito de uma temática que é um problema, não só no âmbito familiar. Na verdade, ele começa na esfera da família e ele se espalha para o restante da sociedade, que é a falta de limite na vida de nossos filhos. A falta de limite nas crianças, que gera adolescentes inconsequentes, irresponsáveis e jovens que não entendem que há pudores que devem ser respeitados, e tudo isso irá culminar em adultos que acabam transgredindo a lei de Deus e a lei dos homens e trazendo sofrimento para a família e para a sociedade em geral. E à luz de Provérbios capítulo 23, não só dessa passagem, como também das demais passagens que nós veremos no livro de Provérbios, nós teremos então os subsídios ou as armas que nós podemos utilizar para combater este mal. E a principal arma é a disciplina, conforme o texto que nós iremos ver aqui nessa noite, em Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Eu convido a igreja para que faça a leitura juntamente comigo dessa passagem. Vamos lá? Provérbios capítulo 23, versículo 13 e versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor, todos juntos. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Leiamos novamente esses dois versículos, vamos lá? Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conhecem uma dupla sertaneja chamada Tião Carreiro e Pardinho. Essa dupla, ela compõe músicas ligadas ao sertanejo raiz, ao que é chamado de moda de viola, que é um conteúdo um pouco mais rico do que o sertanejo universitário nos dias de hoje. E essa dupla, no passado, no ano de 1979, acabou desenvolvendo um álbum chamado Golpe de Mestre e compôs uma canção cujo título é A Vaca Já Foi para o Brejo. E essa canção, meus irmãos, é uma canção muito profética, porque ela trata de um problema vivido naquela sociedade, naquela época, final da década de 70 no Brasil, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu quero ler aqui um trecho dessa música. Olha só como é que essa música começa. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem aos pais. É o começo do fim. Já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente. Os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Olha só que profético. E ele está denunciando um problema lá atrás, no final da década de 70. E eu fico pensando, se já naquela época já havia esse problema, imagina nos dias de hoje. Meus irmãos, é triste ver
a inversão de papéis dentro do lar no que concerne a relação de pais e filhos. Tem crianças, adolescentes e jovens que estão tratando os seus pais como se fossem subalternos. Não respeitam, não valorizam, descumprem o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E há outro trecho dessa canção que me chama muita atenção, que mostra a realidade que está presente em muitos dos nossos lares. O trecho diz assim: o filho parece rei, a filha parece rainha, eles que mandam na casa e ninguém tira a farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada ficar quietinha. O pai é um 0 à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem manda é frango e franguinha. Pode parecer engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque é uma realidade presente em muitas casas, em muitos lares, onde filhos ordenam e pais acabam obedecendo. E há alguns fatores que trazem esse problema à tona, e dentre esses fatores eu quero destacar 3. Primeiro, a superproteção dos pais com os filhos. Segundo, a educação moralista. E terceiro, uma educação liberal, permissiva, totalmente influenciada pela cultura pós-moderna. Os pais superprotetores são aqueles que mimam os seus filhos, são aqueles que privam os filhos de viverem certas experiências desde quando são menores. São pais que muitas vezes querem satisfazer a vontade dos seus filhos, que fazem tudo para ver os seus filhos sorrirem, que não querem que os seus filhos chorem de forma alguma. Esses pais são um grande empecilho para o desenvolvimento das crianças. Esses pais acabam impedindo o amadurecimento, acabam impedindo com que os seus filhos até mesmo venham assumir responsabilidades, e eles têm a mania de enxergar os seus filhos como se fossem santos. Ah, o meu filho não erra. Meu filho, ele não é um pecador. De forma alguma, o meu filho faz bagunça na escola. É interessante isso, né? Os irmãos e irmãs trabalham na área da educação. Antigamente, era muito mais fácil fazer uma reunião num conselho de pais e professores, e o professor da escola, ou a professora, dizer para os pais: olha, o seu filho, ele não está tendo um bom comportamento. E, geralmente, quando chegava em casa, o caldo engrossava para o lado da criança. Não era mesmo? Hoje em dia é diferente, o caldo engrossa para o lado do professor. Parece que é o professor, a professora, que é o culpado pela má conduta do filho dentro da escola. E, na verdade, é o contrário. O grande culpado é o pai e a mãe, que está querendo superproteger o seu filho e a sua filha de ser reprimido, ou, de alguma forma, não está cumprindo com o seu papel de disciplinar o seu filho, como a Escritura ordena para cada um de nós. Meus irmãos, há muitos pais com essa ideia da superproteção que acabam recitando a seguinte frase: devo dar ao meu filho aquilo que o meu pai e a minha mãe não me deu. E isso de forma arrogante, como se ele fosse melhor do que as suas gerações anteriores. Claro que essa frase, eu estou falando dentro de um contexto no qual os pais estão querendo privar os filhos de algumas responsabilidades, os pais estão querendo, de alguma forma, superproteger os seus filhos, criando os filhos dentro de uma redoma. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, por não ter responsabilidade, por não assumir os seus atos, as crianças, quando chegam na adolescência, se tornam adolescentes inconsequentes, jovens imaturos, e a realidade ela é tão drástica que hoje em dia a gente pode ver que há muitos que já passaram dos 30 anos e ainda estão morando com os seus pais e dependendo financeiramente deles para tudo. E são esses que muitas vezes cometem atrocidades aí pela sociedade afora. Não respeitam os limites, ultrapassam os limites, porque nunca foram repreendidos por conta da superproteção. O meu filhinho e a minha filhinha não cometem erros. O meu filhinho e a minha filhinha, o meu bebezinho, ele é perfeito.
Ele não pode assumir essa responsabilidade. É demais para ele. Eu vou assumir por ele. É um problema sério isso. Em contrapartida, a educação moralista já vai para um outro extremo. A educação moralista, muitas vezes, ela é confundida com a educação cristã, porque é aquela educação mais rígida, é aquela disciplina mais exagerada. A educação moralista, ela não considera o filho, a criança, como se fosse perfeita, mas quer colocar um padrão de perfeição inalcançável. E isso é ruim também. Porque se por um lado você vai superproteger e a criança vai crescer sem entender os limites, por outro lado, ela vai ser instigada a ultrapassar esses limites. Porque muitos pais que utilizam esse tipo de educação moralista, sem explicar muitas vezes do porquê está falando não, vai levar esses filhos, essas filhas, quando chegar à maioridade, a ultrapassar tudo aquilo que foi imposto como proibição para a vida deles. Não há diálogo na educação moralista. O não é não e pronto e acabou. E isso é terrível. E essa não é a educação cristã, o modelo bíblico que nós temos, de forma alguma. E muitas vezes, quando os filhos desviam dos caminhos do Senhor, a gente se pergunta, mas aonde eu errei? O que eu fiz? Às vezes não é só culpa, meu irmão. Há outro contexto por trás. Mas na maioria das situações é culpa sim dos pais, que colocaram educação rígida, moralista, dentro de casa. E a educação cristã, ela tem princípios morais, mas não cai no moralismo, porque a educação cristã, ela entende que a criança não é perfeita, mas que ela nunca vai chegar ao ápice de uma perfeição absoluta. Mas que nós, como pais cristãos, iremos orientar, disciplinar conforme orienta o texto, para que a criança não esteja caminhando a passos largos da morte, caminhando a passos largos do inferno. Em terceiro, a educação liberal e permissiva, influenciada pela cultura pós-moderna. Nós podemos ver, meus irmãos, que há muitos teóricos da educação, psicólogos, psicopedagogos, que utilizam de certas teorias para dizer que a criança não pode ser repreendida. Você não pode dar palmada na criança, porque senão ela vai crescer e ela vai ser uma criança frustrada, ela vai ter traumas. A Bíblia, quando fala a respeito da vara, não está advogando espancamento. Se você usa a Escritura para espancar o seu filho, você está cometendo um pecado. Você está pecando diante de Deus, você está deturpando o ensino do Senhor. A disciplina, ela tem certa medida e ela tem diretrizes, conforme nós iremos ver nessa noite. Mas você não é proibido de repreender seu filho. Você não é proibido de utilizar até de castigo físico para explicar para ele o que é certo, o que é errado, de forma alguma. Por isso que essas teorias, elas devem ser rejeitadas por cada um de nós. Em 2020, houve uma polêmica terrível envolvendo uma autora chamada Simone Quaresma. Ela escreveu um livro dizendo que toda mãe gostaria de saber sobre a disciplina bíblica. E aí o STF, os ministros do STF se reuniram e chegaram à seguinte conclusão: olha, esse texto que essa autora utilizou bate de frente com a lei da palmada, que está em vigência no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a Escritura não vale de nada. O que vale é a lei. Perceba como que essa cultura ela está colaborando para o problema dos filhos sem limites. E nós, de forma alguma, devemos adotar esse tipo de educação dentro da nossa casa. Os três modelos são nocivos, os três modelos são perigosos, os três modelos geram filhos sem limites, mas e aí? Como que nós iremos combater esse problema? Para combatermos esse problema, a gente tem que, com humildade, nos voltar à Escritura Sagrada. E ao tratar desse assunto, meu irmão e minha irmã, não estou aqui para pregar a minha vida, porque talvez você deve estar pensando aí, quem é você para falar a respeito de disciplina? A sua filha nasceu há 2 meses atrás. Qual a experiência que você tem para isso? Eu não estou aqui para falar da minha experiência, estou aqui para pregar a Escritura. É a palavra de Deus, é Deus falando com você. E o que eu falar nessa noite também serve para a minha vida. Ok?
Então não caia nessa falácia de Satanás. Eu não vou ouvir esse pregador porque ele não viveu essa experiência com tanta intensidade conforme eu já vivi. Eu já sou avô, já tenho um neto, já sou pai de filho já grande. Para que eu vou parar para ouvir um sermão como esse? Você vai parar para ouvir a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. E a palavra de Deus nessa noite nos traz 3 motivos, no próprio livro de Provérbios, pelos quais nós podemos combater esse problema. Um problema que deve ser combatido por meio da disciplina. O texto está falando em Provérbios 23, versículo 14 e versículo 15. Tu fustigarás com vara e livrarás sua alma do inferno. Não retires da criança a disciplina, pois te fustigares com vara, não morrerá. E nós temos 3 motivos pelos quais devemos aplicar esse princípio. Eu convido você a abrir agora em Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Está aí do lado. Provérbios 22, versículo 15, nós temos o primeiro motivo pelo qual devemos disciplinar os nossos filhos. E esse motivo está ligado ao fato de que os nossos filhos são pecadores. Leia juntamente comigo esse versículo. Vamos lá, toda a igreja. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, a tolice, isso está ligado ao coração da criança. A criança é pecadora. A criança nasce nessa condição. Nós nascemos nessa condição. É isso que Davi fala lá no Salmo 51, versículo 5, porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meu querido, minha querida, não se engane com o rostinho lindo do seu filho e da sua filha. Às vezes eu paro para olhar para minha filha, eu fico lá, nossa, como você é linda, como você é maravilhosa, você é a cara da sua mãe. Mas eu não posso desconsiderar o fato de que é uma pecadora. É ser humano. Herdou o pecado original de Adão. E há uma facilidade para aquilo que há de ruim. Já percebeu isso? Os pais que estão aqui presentes. Que é difícil você ensinar o filho a fazer o que é certo. Mas a fazer o que é errado, isso aí ele aprende com facilidade. Mentira ele aprende com facilidade. Birra ele aprende com facilidade. Qual é o pai que ensina o filho a fazer birra? Ele faz para ele mesmo. Isso revela o quê? Uma inclinação pecaminosa no coração da criança. Meus irmãos, nós não podemos cair nas falácias filosóficas que estão sendo pregadas aí afora pelos teóricos da educação, que se fundamenta em um filósofo chamado John Locke, que diz que o homem, ele quando nasce, é uma tábula rasa, é uma folha em branco, ele nasce em um estado de neutralidade. Um outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau diz que existe uma bondade inata no homem, e é o meio que o corrompe. A Escritura fala ao contrário. A Escritura diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A Escritura nos diz que nós nascemos com essa inclinação pecaminosa dentro de nós. Então, não se engane com a belezura do seu filho, com a formosura da sua filha. São pecadores, são falhos. E vai ter um momento em que a gente vai precisar aplicar a disciplina, porque o texto diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas, perceba a adversativa, mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara da disciplina, a disciplina bíblica, com repreensão verbal, e se preciso for com castigo físico, vai ser a baliza que vai orientar a criança, afastando ela da estultícia. Agora eu vejo muitos pais que, influenciados pela cultura pós-moderna, têm medo de disciplinar os seus filhos. Isso é um problema sério. Você não pode ter medo. Você não tem que ligar para a opinião de terceiros. Você tem que ligar para a opinião de Deus. O que Deus pensa a respeito da sua criação, de como você tem conduzido seus filhos. Eu quero citar aqui uma frase de uma autora chamada Ângela Murulanda, que escreveu um livro dizendo o desafio de crescer com os filhos. Ela diz o seguinte: o objetivo da disciplina não é simplesmente que os filhos obedeçam como cordeirinhos por medo do castigo, mas sejam pessoas responsáveis, isto é, que hajam e se controlem porque sabem que têm que enfrentar as consequências de seus atos. Aqui é outro problema. Você não deve disciplinar com exagero,
levando o seu filho a viver como se fosse alguém que tivesse medo da disciplina. Tem muita criança, adolescente, muito jovem, que não respeita os pais, mas que tem medo dos pais. Já falei isso para um rapaz que eu tive a oportunidade de acompanhar. Olha, você não respeita o seu pai e a sua mãe. Você tem medo do seu pai e da sua mãe. Mas como assim? Eu obedeço eles dentro de casa. Eu sei que você obedece. Mas quando você tem a oportunidade de falar mal dele, você fala mal dele para mim. Fala mal do seu pai e da sua mãe. Que respeito é esse que você tem pelo seu pai e sua mãe? Se você respeitar seu pai e sua mãe, você não falava mal do seu pai e da sua mãe? Na frente dele você não fala, porque se falar, você fica com a boca roxa. Você sofre a disciplina exagerada. Então esse é um problema seríssimo, meus irmãos. Não discipline. Os filhos são pecadores, mas não discipline impondo medo. Não caia na falácia da educação moralista, mas eduque seu filho com a educação cristã, para que ele entenda, olha, se eu fizer isso, eu vou sofrer consequências. Agora, eu não posso fazer isso, não é porque eu vou sofrer consequências. Eu não vou fazer aquilo porque é errado. Desagrada o coração de Deus, desagrada o coração dos meus pais. Primeiro de Deus, imponha o temor no coração dos seus filhos. Plante isso, o temor, no coração dos seus filhos. Crianças e adolescentes são pecadores. Em algum dado momento irão desobedecer, falhar e pecar contra o Senhor. Sendo assim, os pais devem estar prontos e aptos para discipliná-los. O primeiro motivo é esse. Todos nós somos pecadores. E a forma de você afastar a estultice do coração da criança é através da disciplina. Segundo motivo, te convido a ir no livro de Provérbios, agora abrir lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Provérbios, capítulo 13, verso 24, nós leremos esse versículo também, todos juntos. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Vamos ler essa passagem? Vamos lá? O que retém a vara, junto comigo, todo mundo. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Meu irmão, o que esse texto está dizendo é o seguinte: se você não disciplina o seu filho, você não ama ele. Portanto, disciplina é ato de amor. Esse é o segundo motivo. Aí eu pergunto, você ama seu filho? Você ama sua filha? Então discipline ele. Tem muito pai, tem muita mãe que tem medo de perder o amor dos filhos, ou de ser amado cedo logo pelos filhos. Tem medo de ouvir dos filhos a seguinte frase: eu não te amo mais. Quando eu crescer eu vou embora daqui e nunca mais eu volto aqui. Tem muito pai e muita mãe que tem medo disso. Sabe o que isso revela? Que você ama mais a si mesmo do que o seu filho. Porque se você ama o seu filho, você vai se dispor a ouvir essas coisas ruins, mas sabendo que, na verdade, isso não vai acontecer. Quantos de nós fomos castigados com castigo físico, com castigo verbal? E no momento não foi bom, porque receber disciplina não é algo maravilhoso, não, é ruim, é doloroso. E falamos coisas terríveis, mas quando chegamos na fase adulta, a gente olhou para trás e pensou: ainda bem que minha mãe me bateu, ainda bem que meu pai me bateu, ainda bem que a minha avó me deu aquela repreensão verbal, porque se não acontecesse isso, talvez eu seria mais uma pessoa a causar problemas dentro da minha família, dentro da minha sociedade. Não tenham pressa de serem amados pelos seus filhos. Ame os seus filhos. Paguem o preço. Não deixe com que eles venham trazer aborrecimento para eles mesmos, ou trazer aborrecimento para vocês. É o que o pastor Cristo falou na liturgia. Se você não faz o seu filho chorar hoje, amanhã é você que vai chorar pelas atrocidades que os seus filhos poderão cometer dentro da família ou na sociedade em geral. Ou isso, a disciplina, ela é prova de amor. Todavia, ao disciplinar o seu filho, você deve estar atento às seguintes diretrizes. A primeira diretriz, para que você possa disciplinar o seu filho: pai e mãe. No contexto de uma família que tem pai e mãe, eu sei que há famílias aqui em que a mãe é pai e mãe ao mesmo tempo, assim como foi a minha família. Eu não tive a presença do meu pai dentro de casa. Eu tive que buscar o referencial masculino fora da minha casa. Eu tive que ver em tios, pastores, professores, neles que eu busquei o referencial masculino. Mas a minha mãe cumpriu o papel dela de pai e mãe.
Dia dos Pais na escola, ela ia, participava. Dia da festa da família também, estava lá. Mas há contextos em que existe os dois. E isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Eu estou tendo a oportunidade agora, no contexto certo, dar à minha filha aquilo que eu não tive. Mas não com arrogância de querer ser melhor que meu pai e com minha mãe. Mas sim por amor, estar junto com a minha esposa. A minha filha vai crescer num lar, junto com o pai e com a mãe. E isso é muito importante. E os pais que estão aqui presentes, ao disciplinar os seus filhos, vocês precisam ter unidade no discurso, no diálogo. Uma coisa que eu acho estarrecedora é quando a esposa chama a atenção do marido na frente da criança, ou quando o marido chama a atenção da esposa na frente da criança. Sabe o que está acontecendo quando você faz isso com o seu cônjuge? Você está minando a autoridade do seu cônjuge. A criança, ela é pecadora. Ela vai usar isso a favor dela. Então, se você, marido, chama a atenção da sua mulher na frente da criança, a criança vai entender, opa, a mamãe é o pêndulo mais fraco, então eu vou jogar aqui, ó. Eu vou perguntar para meu pai se eu posso fazer alguma coisa, se meu pai proibir, eu vou para minha mãe. E minha mãe me ajuda. A mesma coisa acontece ao inverso, quando o pai é o pêndulo mais fraco, e a mãe chama a atenção do pai na frente da criança. Não pode acontecer isso de forma alguma. Claro que existem momentos em que o marido e a mulher vão falhar na educação, mas esse diálogo tem que ser em particular. Principalmente na hora de dormir. Você chega no seu quarto com a sua esposa, ou a esposa com o marido, fala assim, olha, você errou na disciplina hoje do nosso filho, da nossa filha. Mas você não faz isso na frente da criança, porque ela precisa entender que vocês dois são uma unidade, é um só discurso. O que o pai falou, é o que vai acontecer. O que a mãe falou, é o que vai acontecer. É um só discurso. Agora deixa para ter a discussão de como fazer depois. Unidade. Marido e mulher na disciplina dos filhos. Segunda diretriz. Firmeza. Pais, ao disciplinar os seus filhos, olhe nos olhos deles, com firmeza, com tom firme. Não precisa ser ríspido, não precisa de grosseria, não precisa de esculhambar a criança ou adolescente, não. É só olhar nos olhos e ter diálogo e falar com firmeza. É muito pai e muita mãe que olha para a criança com uma disciplina e começa, meu filho, você cometeu um erro. Você não pode fazer isso, meu amor. A criança vai entender alguma coisa que está errado? Principalmente filho pequeno. É tudo concreto para criança pequena. Criança de 3, 2 anos, é tudo concreto. Tem que falar, olha, você errou. E porque você errou, vai tomar uma palmada. Pá na mão. Ou, se não for preciso uma palmada, você errou, não faça mais isso, não vai para o cantinho do pensamento. É concreto, não pode ser, ai, não faça isso, meu filho. Não faz assim. Não, não pode. É tom firme. Disciplina exige tom firme, firmeza. Terceira diretriz. Ao disciplinar, explique o motivo da disciplina. Por favor, meu irmão e minha irmã, nunca faça isso. Não bata em seu filho, não repreenda o seu filho antes de explicar o porquê. Ou então, se você já fez, explique depois o porquê. Ele precisa saber do porquê está apanhando. Ele precisa saber do porquê ele está sendo repreendido. Olha, você está sendo repreendido porque você fez isso, isso e isso. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é que ele seja livre de cometer coisas que são desonrosas. Ele não tem que ter medo da disciplina, ele tem que ter medo de fazer aquilo que vai desonrar o Senhor. Então, o castigo, a disciplina, sempre tem que ter uma explicação, sempre tem que ter um motivo para que a criança depois ela possa se policiar diante dos seus atos. Quarta diretriz, a disciplina ela não pode ser fruto da raiva. Eu sei que é difícil isso, porque quando a criança ela faz uma coisa que desagrada o coração, a vontade que tem é de já pegar o cinto e descontar toda a raiva que está no nosso coração naquele instante. Não faça isso, porque senão você vai exagerar na disciplina. A disciplina tem que ser feita com calma, com paciência, não pode ser além daquilo que diz a Escritura Sagrada. Conta-se uma história de um pastor, ele disciplinava os filhos dele com uma vara desse tamanho, recitando os salmos. Eu fico pensando que essa criança cresceu tendo medo do livro dos salmos. Toda vez que lia na igreja o livro dos salmos, achava que ia apanhar. Isso é terrível, isso é horrível, não faça isso de forma alguma. Imagine, sei lá, com seu filho, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Pá, pá! Não faça isso. Isso é terrível.
Isso é horrível. Próxima diretriz. A disciplina, ela não pode ser fruto do olhar das pessoas, de forma alguma. Você deve disciplinar as pessoas, disciplinar os seus filhos por conta das pessoas. Tem muita gente que olha para o seu filho, aqui na igreja mesmo, criança pequena, tem o costume de correr, de aprontar, de pular e tudo mais. Esses dias atrás, a irmã Elane teve que chamar a atenção das crianças que estavam aqui, isso é muito bom. Tem que ser feito isso mesmo, para que elas entendam que o culto não tem que ser feito tudo em ordem. Mas eu acredito que tem muita gente que fica pensando no seu íntimo. Ê, menino bom de peia. Ô, menino, se fosse na minha época, arrancava ali aquela vara do pé de goiaba, desceria na perna de um aqui, já ia dormir com couro quente. E o duro é quando esse pensamento, ele acaba chegando no ouvido dos pais. E os pais se sentem pressionados a disciplinar os filhos por conta da opinião de terceiros. Se importe com a opinião da palavra de Deus, se importe com a opinião de Deus. É melhor o seu filho estar aqui correndo, pulando, que estar lá fora, aprontando. E com isso, eu quero levar os irmãos à última diretriz. A disciplina, ela não pode ser fruto do desejo de vingança, de forma alguma. O meu filho e minha filha quebrou o copo de porcelana que eu comprei na van. Vou acabar com esse menino agora. Vou me vingar. Comprei um carro novo, um Fiat Uno, zerado. O miserável do meu filho passou com a bicicleta lá, arranhou tudo. Vou acabar. É assim. Senão a disciplina ela vai muito além daquilo que a Bíblia ela traz como proposta para as nossas vidas. Meus irmãos, essas são algumas diretrizes as quais nós devemos ter, para que assim possamos aplicar a disciplina de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas a principal diretriz, ela se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 7, texto que foi citado pelo pastor Christopher aqui nessa noite. Se você ama o seu filho, você vai disciplinar ele, você vai seguir o exemplo de Deus, porque Deus disciplina quem ele ama. Então disciplina o seu filho seguindo o exemplo do Senhor, nosso Deus. Repreende a quem ele ama, disciplina a quem ele ama, é isso que Deus faz. Se você ama o seu filho, aplique essa disciplina, mostrando que você o ama de todo o coração. Em último lugar, o terceiro, disciplinar os nossos filhos, se encontra em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Vamos voltar lá, para o final de Provérbios. Provérbios, capítulo 29, verso de número 15. Vamos ler todos juntos? O que diz essa passagem? Vamos lá? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Meus irmãos, aqui nós temos um ponto de divergência muito claro entre os teóricos da educação com a Bíblia. Porque os teóricos da educação, eles pregam a seguinte mensagem: a criança ela deve encontrar o seu próprio caminho, ou seja, ela deve viver de acordo com aquilo que deseja. Ela deve seguir a sua orientação de vida entregue a si mesma. Mas a Escritura fala que não, que essa criança ela precisa ser disciplinada, que essa criança ela tem que ter limites, ela não pode viver sem limites, porque senão ela vai trazer vergonha para os pais. E nós podemos trazer aqui inúmeros exemplos de filhos que trazem vergonha para os pais, em muitos lugares. Nos aeroportos, nas rodoviárias, nos restaurantes, nos supermercados. Quantas cenas horríveis que a gente tem visto. Crianças que fazem birra, por exemplo, no supermercado. Uma vez eu vi um pastor dizendo que houve uma criança que queria que a mãe comprasse um sorvete para ela e começou a falar para a criança: eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. E a mãe falou para a criança: não tenho condição de comprar esse sorvete, mas eu quero. Não, a mãe não tem condição de comprar esse sorvete. Ele pegou o sorvete, mas a gente vai levar, e virou um cabo de guerra, a mãe puxando de um lado, o filho do outro, a mãe puxando de um lado, o filho do outro. Aconteceu que esse sorvete acabou caindo no chão e foi aquele estrago. E a criança ainda teve a audácia de pegar o sorvete e jogar na cara da mãe ainda. Veja que vergonha. É um exemplo de vergonha. É um exemplo do cumprimento dessa passagem, do porquê filhos devem ser disciplinados. E os pais não precisam ter medo de disciplinar os seus filhos. Não precisam utilizar como se fosse um tom de súplica, pedindo desculpa: eu vou te disciplinar aqui, mas eu peço desculpa. Não.
Você é autoridade dentro da sua casa. A mesma autora, Ângela Murulanda, ela diz: nos dias de hoje, os pais dão ordens de forma vacilante, com súplicas, até pedindo desculpas pelas instruções que estão dando. Mostram-se indecisos e amedrontados diante deles, o que leva as crianças a menosprezarem e acabarem fazendo o que querem. Quando a criança percebe fraqueza em você, já era, te domina. Aí ela se torna rei e rainha dentro da sua casa. Aí acabou. Você precisa exercer o seu papel de pai e de mãe com autoridade, mas alto lá. A autoridade é diferente de autoritarismo. Tem muitos lares que parecem um regime ditatorial, que a criança levanta de manhã tem que bater continência à mãe e para o pai. Bate continência. Não é assim. Autoridade é diferente. Autoridade é respeito. Autoritarismo não. Autoritarismo é abuso. Autoritarismo está ligado à educação moralista, que a gente falou lá no começo. Autoridade é o ensino da palavra de Deus. É você entender que o seu filho é um pecador, que ele precisa de disciplina, que a disciplina é prova de amor, que eu vou seguir as diretrizes. E eu vou disciplinar, porque senão ele vai ser uma vergonha para a minha vida depois. E vai ser uma vergonha até mesmo para ele mesmo. Por isso a importância. Existe uma grande diferença entre pais corujas e pais que são águias. Pais corujas são aqueles pais superprotetores, não disciplinam, acocam seus filhos, não deixam eles viverem as experiências. E os pais águias seguem a educação da águia, de tornar o seu filhote independente. Quando a águia ela cria o filhote, ela vai até o mais alto penhasco, lá de cima ela solta o filhote. Aí você deve pensar assim: nossa, mas a mamãe águia é terrível, hein? Soltar o filhote lá de cima para morrer. Não, quando o filhote está prestes a cair, ela vai lá e pega de novo. E faz o mesmo exercício, sobe lá no alto penhasco, solta o filhote, pega o filhote. Até que um dia esse filhote bate asa e nunca mais volta. Por quê? Se tornou independente, está preparado para viver as experiências da vida. E eu acredito que esse é o modelo bíblico, o modelo de educação cristã. É você preparar o seu filho para não povoar o inferno, mas para ser um herdeiro do reino dos céus. E para viver nessa terra, para salgar e iluminar esse mundo. E é por isso que você precisa disciplinar. Por mais que doa, você precisa disciplinar. Mostrando que você ama o seu filho e mostrando que você ama o Senhor e segue o Senhor de todo o seu coração. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, lendo só mais um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu quero me referir agora aos pais que, de algum modo, fizeram tudo isso certinho na vida. Não promoveram educação moralista em casa, não foram liberais, não foram superprotetores, fizeram tudo conforme a Escritura manda, mas os filhos acabaram se rebelando e acabaram se desviando. Vamos ler essa passagem, Provérbios 22, versículo 6, diz assim, vou ler os irmãos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um texto um pouco difícil para esse tipo de pais que eu falei aqui agora. Mas quero dizer aos irmãos nessa noite que Provérbios é uma didática prática. Então você ensina a criança no caminho, mas compete a criança colocar em prática. Se ela não colocar em prática, você pode ensinar da melhor forma, mas ela vai se desviar. Então quem não se desviará? A criança que coloca o ensino em prática. E fazendo uma correlação com as Escrituras, a criança que é alcançada pela graça de Deus. Não coloque um peso em você muito grande por achar que seu filho se desviou por conta da sua culpa. Não. Faça uma autoavaliação primeiro para ver se você é o culpado mesmo. Tenha discernimento que você não é o Espírito Santo para converter o coração do seu filho. Você não é Deus para converter o seu filho, de forma alguma. Só Deus que pode salvar. Por isso é que eu falo aos pais que têm crianças pequenas, que estão com seus filhos aqui na igreja, não olhem com desdém para os pais que não têm mais os filhos na igreja, achando que vocês são superiores. Nós não somos superiores, não. Pelo contrário, a gente tem que continuar orando, porque
Porque por mais que a gente traga aqui na frente, faça o batismo infantil, por mais que a gente pregue, cante, viva, só Deus que pode transformar essas vidas. Então ore para que a graça de Deus venha ao encontro da vida do seu filho. E olhe para essas famílias, para esses pais também, que estão aqui na igreja, que sofrem, porque queriam que seus filhos estivessem aqui, para que tanto ele quanto a sua casa estivessem servindo ao Senhor. Eu digo para vocês, pais, enquanto há vida, há esperança. Somente Deus sabe quem são os eleitos dele. Talvez o seu filho é sim um eleito de Deus. Continue orando, continue intercedendo, não desista. Porque Deus pode transformar a vida do seu filho. Pode trazer ele de volta para os caminhos do Senhor. Pode fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus. E aos filhos que estão aqui presentes, que cresceram dentro da igreja, não é pelo fato que você cresceu aqui, na verdade você nasceu lá no hospital, né, e cresceu aqui na igreja. Não é pelo fato que você cresceu aqui nesse meio, que isso garante a sua salvação. Se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, meu amigo, vai para o céu não. Portanto, arrependa de seus pecados nessa noite. Essa é a oportunidade que Deus lhe concede. E creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E seja uma alegria para a sua família, seja uma alegria para a sua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não tem netos, Ele não tem sobrinhos, Ele não tem primos, Ele tem filhos. Se você não é filho de Deus, não vai para o céu, não vai para a Nova Jerusalém, não vai herdar a vida eterna. Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos, e que Deus nos auxilie nesse propósito maravilhoso de disciplinarmos os nossos filhos. E mesmo ao disciplinar, que nós venhamos ter discernimento, que não é a disciplina que vai transformar a vida, é a graça de Deus. A disciplina vai impedir muitos males. A disciplina vai mostrar que você cumpriu o seu papel. Mas somente a graça salvadora de Deus, a maravilhosa graça que nós cantamos essa noite, é que pode transformar vidas, é que pode mudar corações, que pode transformar corações de pedras em corações de carne.